Olá, turma. Eu me chamo Paloma Ferreira e hoje nós vamos apresentar o seminário sobre a Política Nacional do Planejamento Familiar. Então, o planejamento familiar é um direito do cidadão. Cada cidadão, como homem, como mulher, como casal, tem direito ao planejamento familiar. E o governo tem o dever de bancar esse planejamento, de dar o auxílio total para que as pessoas tenham acesso a isso. O que é que significa o planejamento familiar? O que é envolvido? Está envolvido na concepção do casal, se o casal ele quer ter filho, se o casal ele não quer ter, ele quer a contracepção, está envolvido no apoio pré-natal, no apoio a doenças sexualmente transmissíveis, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, na prevenção do câncer do colo do útero, ou seja, no preventivo, né? No acompanhamento da mulher, que todo ano nós, como mulheres, temos que fazer esse exame. Então, é dever do planejamento familiar, desse programa, nos dá auxílio para que tenhamos para que esse tipo de exame seja disponível para nós. E a seguir, as nossas colegas vão falar mais um pouco sobre cada uma dessas coisas mais detalhadas. Boa noite, meu nome é Jamile e minha equipe ficou com o planejamento familiar e eu vou falar um pouco sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são procedimentos, dispositivo ou substância que permitem os casais quando e quantos filhos pretendem ter. Não existe método ideal para todos, ou seja, para cada casal. Não existe método. Cada um deve escolher o método que mais se enquadra no seu organismo, ou seja, no seu corpo. O método contraceptivo são métodos que evitam a gravidez indesejada e deve ser escolhido junto com o profissional, com a equipe de saúde, ou até mesmo com o casal. Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoa que tem vida sexual ativa e quer evitar uma gravidez. E além desses métodos, existe também o método da camisinha, que ela não evita só a gravidez, ela evita outras doenças sexualmente transmissíveis. Há vários tipos de métodos disponível no mercado, como a camisinha feminina, o DIU, o dispositivo intrauterino, contracepção hormonal injetável, contracepção hormonal oral, a pílula anticoncepcional, implantes, hipermicida, abstinência periódica, contracepção cirúrgica e entre outros. E também esses métodos não estão só disponíveis no mercado, como nos postos de saúde, tem muito que estão disponíveis, como a camisinha, a pílula anticoncepcional. Esses métodos estão disponíveis também no SUS, nos postos de saúde. Então, esses métodos é muito importante que você faça nos horários certos, porque existe muita gravidez. Muitos falam, eu tô tomando pílula e engravidei. Por quê? Porque eles não tomam no horário certo. Muitos esquecem, muito eu tomo hoje.
Amanhã ela esquece, não toma. Então, é muito importante estar lembrando dos horários. Tomar nos horários certos. Isso é muito importante. E minha colega também vai explicar mais um pouco sobre esse tema. Bom dia, meu nome é Girlândia. Dando continuidade ao que as meninas falou, eu vou falar um pouco sobre a esterilização. Lembrando que só é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos, pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, né? Tem que ter esse prazo. No período no qual será propiciado a pessoa interessada acessar o serviço de regulação, né? Que é o planejamento familiar, né? Da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce, né? Lembrando também que a esterilização é um dos contraceptivos permanentes para as mulheres que não querem ter mais filhos e é um dos métodos mais eficazes. Boa noite. Dando continuidade ao nosso seminário sobre planejamento familiar, vou falar um pouco sobre planejamento familiar financeiro. Nós sabemos que viver sem um planejamento familiar financeiro, eu diria que seria como dirigir uma rodovia sem volante e sem destino definido, que pode ser muito perigoso. Nós sabemos que o planejamento familiar é uma das peças mais importantes para que os gastos da sua casa estejam sempre sob controle. E, além disso, é por meio dele que os objetivos e planos familiares serão alcançados. Aqui eu vou falar sobre algumas dicas de como fazer o planejamento familiar com eficiência. A primeira dica é separar as despesas fixas das despesas variáveis. Quais seriam essas despesas fixas? As despesas que são mensais, né? Que todos os meses temos que pagar. Exemplos como água, luz, telefones, moradia, alimento, que são umas despesas que nós dependemos delas todos os meses, não podemos ficar sem pagar. E as despesas variáveis são as despesas que não têm muitas utilidades, como viagens, lazeres, passeios. E também vamos ver aqui a segunda dica, que é organize quais são as fontes de receitas. Essas fontes de receita seria de onde vem o nosso dinheiro, e principalmente no dia de hoje, né, que nós sabemos que não está fácil para todo mundo, e nós sabemos que temos que ter, em certas coisas, nós temos que ter o controle, né, das nossas despesas. A terceira dica é o mapeie os objetivos familiares. Esses objetivos familiares, ele deve ser divididos entre curtos, médios e longos prazos. Significa quando nós vamos comprar alguma coisa, dependendo do valor, se não tiver no nosso orçamento, a gente tem a opção de como nós vamos como nós vamos comprar, se vai ser para longo ou médio ou curto prazo para poder nós pagar. E a quarta dica é escolher os investimentos certos para os objetivos. A quinta dica
devemos optar por pagamento à vista, né? Em certas ocasiões, e também vai depender da nossa condição financeira. Às vezes, para a gente acaba sendo melhor quando a gente faz uma compra à vista do que quando faz a prazo. E a sexta dica: respeite o seu padrão de vida. Esse padrão de vida. Boa noite. Dando continuidade ao nosso assunto, que é planejamento familiar. O planejamento familiar, ele inclui não só evitar a gravidez, mas levar conhecimento para os parceiros ou para os casais, para que juntos esses casais possam definir a melhor época para constituir sua prole, ou seja, oferecer autonomia e o direito de escolha. Por isso, a Lei do Planejamento Familiar foi criada pelo governo brasileiro em 1996 para dar direitos a esses casais, com o intuito de orientar e conscientizar a respeito da gravidez e da instituição familiar. Esse planejamento familiar, ele oferece um profissional de saúde, né, para ajudar esses casais que não estão preparados ainda para ter filhos. Outros que optam por não ter mesmo. Esse profissional de saúde, eles vão orientar esses casais, né? Qual o melhor método para evitar essa gravidez, conscientizando esses casais. Muitos, com o tempo, decidem até ter filhos. Outros, né, optam mesmo para não ter. Então, o planejamento familiar é uma lei que dá direito a esses casais. Boa noite. Eu me chamo Wendy Souza Vieira. Eu estou aqui dando continuidade ao seminário de materno-infantil. Hoje eu vou falar um pouco sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos natural e comportamental, conhecido também como tabelinha, uma forma de evitar a relação sexual no período da ovulação. Coito interrompido, a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Temperatura basal é uma forma de medição da temperatura 2 dias antes da ovulação. E também tem o método de ovulação, baseado no muco cervical, aquele muco que fica tipo elástico no dia da ovulação. Entre eles estão os métodos de barreiras. Eles criam obstáculo físico entre o útero e o espermatozoide, conhecido como preservativo masculino, preservativo feminino. E tem também o diafragma e o capuz cervical. E também tem os químicos, são os espermicidas. São substância em gel, creme, óvulo e pílulas e são colocados na vagina antes da relação. Aí tem também o mecânico, que é o DIU de cobre, é preciso um processo cirúrgico para poder ser colocado. E entre eles também estão os métodos hormonais, como as pílulas combinadas, pílula de emergência, injetável mensal e injetável trimensal, adesivo, anel vaginal, implantes subcutâneo e mini pílulas. Essas mini pílulas, elas são tomadas
direto, não pode parar. E os mensais, eles contêm doses de progesterona e estrogênio. E os trimestrais contêm dose apenas de progesterona. Nosso seminário vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro tudo o que tentamos passar sobre o assunto. E até o próximo!